Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ciclo de debates Pensar a Escola Hoje. Hoje, a nossa mesa é composta pelo professor Benito Schmidt, do IFCH, a quem, desde já, a gente agradece o convite, o aceite do convite. Também pelas professoras da casa, professora Rosália Lacerda e professora Rosana Nunes Garcia. A gente tem seguido a seguinte ordem: com um membro externo, convidado externo ao colégio, inicia com a sua fala e depois a gente vai para os demais professores. Então, eu vou fazer a apresentação do professor Benito. O currículo é extenso aqui, vou ter que tomar água. O professor Benito é licenciado e bacharel em História pela nossa universidade, mestre em História pela mesma instituição e doutor em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio no Centro de História Social do século XXI, Universidade de Paris I, Sorbonne. Foi professor do Departamento de Biblioteconomia e História da Fundação Universidade do Rio Grande, FURG. Atualmente é professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS. Também integra o corpo docente do Mestrado Profissional em Ensino de História. Foi mestre de conferência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Foi titular da Cátedra Simão Bolívar do Instituto de Altos Estudos da América Latina, Universidade de Paris III, Sorbonne. Professor convidado junto ao Departamento de Romance e Estudos Latino-Americanos da Universidade Hebraica de Jerusalém e do mestrado em Ciências Humanas da Universidade da República no Uruguai. Foi secretário e presidente da seção Rio Grande do Sul da Associação Nacional de História. Integrou a diretoria desta Associação Nacional como segundo tesoureiro e como presidente, atualmente é secretário-geral. Foi também vice-presidente da Associação Brasileira de História Oral e editor da revista História Oral. Dirigiu o Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, vinculado ao TRF4 entre 2008 e 2011. E integra o grupo de pesquisa Teoria e Metodologia da História e o Laboratório de Ensino de História e Educação, LIST, ambos vinculados ao CNPq. Ministra disciplinas na área de Teoria e Metodologia da História e pesquisa sobre temas como História LGBTI, QI+, e Teoria queer, Gênero Biográfico, História Social da Memória, História do Trabalho, História das Relações de Gênero e Ditaduras na América Latina. De fevereiro a dezembro do ano passado, ela realizou o estágio sênior na Brown University, nos Estados Unidos, com bolsa da CAPES. Muito obrigado, Benito. Agora sim. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde a todos, todas, todes. Agradeço muito o convite, né, nesses tempos difíceis de ataque à educação, ataque à pesquisa, ataque à universidade. Eu acho que é muito revigorante a gente poder se encontrar e discutir sobre ensino, sobre pesquisa, sobre as relações entre as diversas unidades, né, que a gente às vezes encontra tão pouco, a distância física é pequena, mas a gente acaba se encontrando pouco, né? Agradeço ao Joselito, que formulou o convite, que é uma imensa responsabilidade, e as minhas colegas de mesa, com quem eu espero que a gente possa ter um ótimo debate. Né? E eu vou falar, então, desse meu lugar, né, de professor do departamento do PPG e do mestrado profissional em ensino de história aqui da universidade, e é um lugar interessante, assim, porque às vezes nós, professores universitários, não nos pensamos como professores. Né? Eu já vi, inclusive, assim, o senhor já deu aula ou já entrou direto na universidade? Né? Fora quando eu não pergunto se a gente só trabalha ou dá aula também. Não, o senhor só dá aula ou trabalha também, né? Mas, assim,
parece que todas as discussões sobre currículo, sobre avaliação, enfim, os aspectos pedagógicos, parece que a gente pode fazer para fora, né, para o ensino básico, mas a gente se pensa muito pouco nesse lugar, não estou dizendo que isso é total, mas é muito generalizado, né, a gente se pensa muito nesse lugar de pesquisador que também dá aula. Né? E felizmente isso tem mudado, pelo menos eu tenho sentido isso no meu departamento. Né? E o que eu vou relatar para vocês aqui, que foi um pouco a encomenda do Joselito, é sobre uma experiência docente, né? Numa disciplina que se chama História e Relações de Gênero. É uma disciplina muito nova, ela foi oferecida pela primeira vez, depois eu vou contar um pouco isso, no semestre passado. Eu dividi essa disciplina com uma colega, né? Ela ministrava a turma da manhã e eu ministrava a turma da noite, e ela se enquadra, né, num processo maior de reforma do currículo do curso de História, que foi, como toda a reforma de currículo, muito conflituosa, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos mal entendidos, né? Mas saiu a reforma de currículo possível, né? Não era como ninguém queria, mas é justamente isso a democracia, né? Um pouco abrindo, cedendo, enfim, né? E essa reforma de currículo tinha a ver com uma ideia de pensar o currículo de História de uma maneira mais ligada ao mundo contemporâneo. Não no sentido de inserção, inovação, empreendedorismo, não é nada disso, mas envolvido com as questões do mundo contemporâneo. Nosso currículo, com poucas variações, era o mesmo desde 1973, para vocês terem uma ideia. E segue aquela periodização que a gente aprendeu na escola, né? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil, história da América, né? Enfim. E a gente tentou pensar esse currículo de uma forma diversificada, sem deixar essa herança importante, mas pensando em outras questões. E essa disciplina de História e Relações de Gênero se insere nesse contexto. E ela também, essa reflexão que eu vou apresentar, ela é dividida, né, com duas colegas, a professora Natália Mendes e a professora Mara Rodrigues, porque nós temos feito um exercício nas nossas disciplinas que a gente oferece, um pouco um exercício etnográfico, né, de fazer um caderninho de campo das disciplinas, anotar o que a gente está fazendo, anotar as coisas que não dão certo, as coisas que não dão certo. Também alguns produtos que os alunos nos entregam, né, trabalhos, avaliações e tal, e escrever sobre essas disciplinas, não necessariamente para publicar, mas, como é o caso hoje, para discutir com vocês, ou simplesmente para que a gente possa discutir sobre os nossos acertos e equívocos pedagógicos. Né? Então é um pouco essa etnografia, sem nenhuma pretensão, né, que os colegas da antropologia não me escutem, mas sem nenhuma pretensão mais rigorosa, mas um pouco essa etnografia da disciplina de História e Relações de Gênero que eu quero dividir com vocês. Não necessariamente para pensar essa disciplina, mas para pensar no que está acontecendo nas nossas salas de aula, no meu caso, nos cursos de graduação, né, com todas essas mudanças que o país vem passando em termos de políticas de ações afirmativas, de movimentos sociais e assim por diante. Né? Eu acho que a nossa sala de aula, felizmente, mudou muito. Né? Não sou nem um pouco saudosista em relação a um passado mítico que todos os alunos se comportavam e liam tudo. Isso nunca existiu, mas a gente gosta de dizer que era assim. Né? Mas é um pouco esse desafio de uma nova sala de aula na graduação que eu quero trazer para vocês, para além do caso específico. Né? Então, vou ler algumas partes e comentar outras. Então, a disciplina História e Relações de Gênero passou a existir com caráter obrigatório no primeiro semestre de 2019. Antes, algumas professoras já haviam proposto disciplinas eletivas com essa perspectiva, como uma disciplina de História do Feminismo, que a professora Célia Pinto, que aliás é pioneira nesse tipo de discussão no nosso departamento, oferecia, e História das Mulheres, que essa colega, a professora Natália, oferecia. Eu tinha oferecido alguns semestres antes, há dois anos atrás, uma disciplina optativa sobre teoria queer e história LGBTQI,
Mas há, como você sabe, uma grande diferença em posicionar uma disciplina como eletiva ou como obrigatória. Aquelas com caráter eletivo são feitas, obviamente, por eleição, né? Ou seja, por aqueles e aquelas que têm interesse ou ao menos alguma curiosidade sobre o tema, sem contar, claro, os alunos e as alunas que escolhem porque se encaixa melhor no horário, né? Mas, em geral, as pessoas têm alguma curiosidade. E quando eu ministrei a disciplina sobre essa questão das sexualidades desviantes da heteronormatividade, quase toda a turma era composta por alunos que se identificavam como gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, profundamente interessados no assunto, que também dialogava com as suas e com as minhas questões existenciais e políticas. Eu lembro que um dia um aluno, em tom de brincadeira, me disse: aqui só tem viado e sapatão, professor. E nós tínhamos muita liberdade para nos expor, para dialogarmos francamente sobre os textos. A minha marcação social como um homem gay facilitava a minha interação com eles e elas. Mas com uma disciplina obrigatória, obviamente, é diferente. Né? Ao conferirmos esse status a uma disciplina, passamos a considerá-la como fundamental na formação de um historiador, independentemente de seu interesse, curiosidade ou situação social. Se no que tange a disciplinas como História Antiga ou História da América, por exemplo, parece que não há discordância sobre a sua importância como obrigatória em um currículo de licenciatura ou de bacharelado em História, quando se fala em História e Relações de Gênero, é preciso convencer os estudantes e também alguns colegas que ela merece ser obrigatória e não se trata apenas de um modismo. E não basta, me parece, apenas falar da importância social da disciplina, alertando para o machismo estrutural que molda a nossa sociedade, para os altos índices de feminicídio e de crimes com motivação homotransfóbica no Brasil. É preciso também deixar claro que gênero é uma categoria fundamental de análise histórica, como dizia muitos anos atrás já a John Scott, uma forma imprescindível de compreender o passado e de construir o conhecimento sobre esse passado, de desestabilizar as hierarquias, periodizações e conceitos que adotamos sem maiores questionamentos em nossos cursos. Para exemplificar isso, eu sempre digo para os meus alunos e alunas, para alertá-las sobre o caráter arbitrário dessas divisões, né, a história antiga, medieval e tal, que todos que fazem um curso de história, eu ouso dizer todos que fazem o ensino básico, devem conhecer a Revolução Francesa, suas motivações, processos e personagens. Afinal, esses conteúdos vão ser cobrados no vestibular, em concursos e na própria atividade docente, se eles forem ser professores de história. Mas aí eu pergunto para os alunos, né? Quem conhece o processo de invenção da pílula anticoncepcional? As suas etapas, os seus protagonistas, os grupos que foram atingidos. Tá? Por que esse acontecimento, apesar da alteração profunda e massiva que causou na sociedade, é silenciado nas nossas aulas de história contemporânea e nos nossos livros didáticos? Ou por que a emergência da epidemia da AIDS nos anos 80 não é tratada no mesmo patamar de um trauma coletivo como o Holocausto, o totalitarismo soviético, o apartheid ou as ditaduras na América Latina? Enfim, nós sabemos que visibilidades e invisibilidades são inerentes a qualquer narrativa histórica e, por via de consequência, a qualquer currículo. Não se pode ensinar sobre tudo, mas parece-me que é importante ressaltar o caráter político das escolhas que nós fazemos ao ensinar. E que aquilo que é omitido também fala muito sobre o nosso presente e a nossa sociedade. Então, foi imbuído dessas convicções que a Natália e eu montamos o programa dessa nova obrigatória de História e Relações de Gênero com o seguinte conteúdo programático. Eu ia mostrar o programa para vocês, mas não precisa. Né? O primeiro tópico é a trajetória do conceito de gênero no âmbito do conhecimento acadêmico. Depois, o conceito de gênero e o conhecimento histórico. Depois, história das mulheres. Depois, história das masculinidades. A seguir, história, gênero e interseccionalidades, para tratar das interseccionalidades de gênero, classe, raça, geração. História LGBT e teoria queer. E história, gênero e decolonialidade. Decolonialidade, aprendi isso com o Anthony. Sempre relacionando discussões sobre pesquisa e ensino. Então, era cada um desses tópicos, 2 pontos, pesquisa e ensino. E nas leituras nós procuramos alternar reflexões teóricas com estudos de caso, abrangendo autoras clássicas e outras recentes. Então esse é o contexto da disciplina. Mas foi um semestre muito difícil, conturbado tanto pela conjuntura política quanto pelos embates travados na própria sala de aula.
Do lado de fora, mas batendo a nossa porta e a nossa janela, o avanço de forças reacionárias que tem como um dos seus alvos a tal da ideologia de gênero, que é uma expressão não científica, pouco explicada, mas com grande capacidade de mobilização de grupos avessos às conquistas dos movimentos feministas e LGBTQI. Por um lado, tentando ver o lado cheio do copo, né, foi bom porque não faltaram nas aulas exemplos de absurdos ditos no âmbito público sobre gênero, o que de alguma forma contribuiu para legitimar a disciplina. Felizmente, ao contrário dos meus temores iniciais, não havia na aula nenhum defensor do obscurantismo. Todas e todos estávamos sintonizados na tarefa de entender o passado, o presente e a catástrofe civilizacional que o Brasil vive. Contudo, essa sintonia não bastou para formar uma comunidade razoavelmente harmônica, no sentido da Bell Hooks, né, de uma comunidade de sala de aula. O desenrolar da disciplina foi, como eu acabei de dizer, bastante conturbado. E a última aula expressou essa situação. Né? A Natália, a Mari e eu estamos pensando muito nesses últimos dias de aula. Né? A gente até quer chamar o texto que a gente está escrevendo, que é o último dia do resto das nossas vidas, né? Porque nesse último dia é quando a gente concentra muito das avaliações sobre o semestre. Né? Então, nesse último dia, nós estávamos em círculo, como nós estivemos ao longo de boa parte do semestre. Essa formação circular, acionada de modo a romper, pelo menos provisoriamente, uma hierarquia tradicional do professor transmissor e do aluno receptor, simplesmente não funcionou nessa última aula. Os alunos e as alunas mais falantes eram negros na aula e os estudantes brancos ficavam, em geral, quietos. Por vezes vinham me perguntar algo no final da aula do estilo: professor, veja se isso que eu estou pensando é correto. E eu perguntava: mas por que você não falou isso durante a aula? Ia gerar um debate tão bom. E eu simplesmente não entendia que a turma não se conformava a esse modelo liberal de interação do tipo: cada estudante tem a sua contribuição e pode exprimi-la livremente. Né? Outras formas de agregação transpassavam a comunidade da sala de aula, né, a expressão da Bell Hooks, gerando tensões, aproximações e afastamentos. Nesse último dia, eu pedi para que os alunos e as alunas trouxessem alguma coisa que simbolizasse o que tinha sido, no entendimento de cada um, o significado da disciplina. Podia ser um texto, um livro, uma imagem, um objeto, que expressasse o que eles tinham sentido e aprendido ao longo do semestre. Eu acreditei que tal estratégia poderia fomentar um interessante debate sobre os acertos e problemas do curso, o qual eu tinha afirmado desde o início do semestre que tinha um caráter experimental, pois era a primeira vez que era oferecido. Um aluno branco trouxe uma selfie que nós fizemos no final de uma das aulas, quando nós tivemos convidadas professoras do ensino básico e de cursinhos populares falando sobre gênero e ensino de história. Aliás, vários estudantes salientaram que essa foi a melhor aula do semestre, pois permitiu concretizar muitas das ideias teóricas que nós tínhamos visto ao longo das disciplinas. Seguindo as convenções desse tipo de fotografia, o selfie, nós posamos bem juntinhos, né, porque tem que ser para aparecer na máquina, e muito sorridentes. Né? Depois da exibição que o aluno mostrou, né, olha, esse para mim foi o que significou o semestre, né? Uma aluna exclamou: ah, mas nessa foto parece que somos muito unidos. E não é bem assim, né? Uma aluna negra. E não é bem assim, né? E nessa sua fala, ficou insinuado que conflitos perpassavam a turma antes e durante a disciplina, os quais, por um lado, independiam da minha presença, mas que, por outro, eram potencializados por ela. Em outro momento, quando nós discutimos um texto organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, se chama Explosão Feminista, que é muito interessante porque ela, na verdade, ela organiza uma série de textos de autoras feministas negras, indígenas, trans, brancas, negras, acadêmicas, não acadêmicas. Né? Então a gente estava discutindo um texto e tinha um trechinho do capítulo que falava a respeito de coletivos de mulheres, né? Como uma nova forma de organização para além das estruturas de movimento estudantil, os coletivos. Né? E essa frase chamou muito a atenção do grupo. E a mesma aluna que tinha questionado a união da turma, né, disse que ela e os seus colegas negros também se organizavam em coletivos e ainda arrematou: é a única forma de sobrevivermos aqui na universidade.
Certamente eu não consigo, por ser branco, professor universitário de classe média, né, eu não consigo ter a noção exata da potência dessa frase. E de tudo que ela denota a respeito da universidade continuar sendo, apesar das políticas de ações afirmativas, um espaço extremamente excludente para estudantes que não se encaixam em um determinado modelo de classe, raça, gênero e sexualidade. Ao longo do semestre, coisas semelhantes foram ditas, expressões e gestos foram manifestados. E eu procurei exercitar a arte da escuta e da observação, em busca de conteúdos e atitudes pedagógicas que realmente dialogassem com a turma. Mas eu tenho que reconhecer os limites estruturais que dificultavam a minha visão e a minha audição em relação a isso. Por exemplo, em uma ocasião, para debatermos sobre o campo da história das mulheres no Brasil, eu indiquei um texto de duas autoras muito famosas na área, Joana Maria Pedro e Raquel Soia, um texto de 2007, que revisava a bibliografia que existia sobre o tema Mulheres no Brasil. A primeira constatação e reclamação feita pelos estudantes negros e negras foi de que praticamente nenhuma historiadora negra era mencionada pelas autoras. Nenhuma. Né? Senti isso como um soco no estômago, sinal de que toda a minha boa vontade não me impedia de naturalizar hierarquizações do campo historiográfico. Eu tentei remediar a situação, logo mudei o programa para nós incluirmos uma aula sobre a historiadora negra Beatriz Nascimento, que nas décadas de 70 e 80 produziu muitos textos densos e originais sobre temas como os quilombos, mas que acabou esquecida, né, pela produção acadêmica, porque ela, nos anos 70, estava falando que nós tínhamos que parar. Isso parece natural hoje levar em conta a raça quando todo mundo só pensava classe. Né? E convidei para ministrar essa aula comigo a mestranda Alessandra Santos, uma pesquisadora negra, que vem estudando na sua dissertação de mestrado a produção dessa autora. E discutimos também um texto de uma historiadora negra bem contemporânea, Giovanna Xavier, sobre feminilidade e respeitabilidade nos escritos das mulheres negras dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Eu creio que foi uma excelente medida ter modificado o programa, sinalizado para os alunos e para as alunas que eu estava realmente aberto a construir uma disciplina com eles e elas. Mas, refletindo agora, para escrever esse textinho aqui, para mim fica evidente que não basta incluir autores negras, o que de resto eu e a Natália fizemos em várias outras unidades da disciplina, como uma espécie só de suplemento. Se sobrar um tempinho a gente fala. Né? Mas efetivamente pensarmos, ao estruturarmos os programas dos nossos cursos, nas lógicas de gênero, de raça e também de localização, né? As lógicas eurocêntricas que balizam as nossas escolhas temáticas, teóricas, metodológicas e historiográficas. Um outro exemplo, né? Para mim, que realizei a graduação no final dos anos 80, contexto marcado em termos políticos pela redemocratização política do país, e em âmbito historiográfico, pela ênfase na história dos de baixo, né? Foi quando eu me formei, a grande discussão historiográfica sobre como fazer uma história dos de baixo. Nessa época, uma coletânea da historiadora Michelle Perrault, uma historiadora francesa, que se chamava Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, foi efetivamente um marco. Eu lembro de que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei deliciado com a narrativa quase literária da Michelle Perrault e com sua habilidade de manejar os documentos da época para fazer com que esses silenciados e silenciadas falassem. Um dos textos mais famosos desse livro se chama Mulher Popular Rebelde, e foi com ele que eu iniciei o semestre. A Michelle Perrault, quando ela publicou esse trabalho em 79, ela queria provar que uma história das mulheres era possível. Hoje até parece para nós um pouco ingênuo, porque já está mais do que provado, mas naquele momento tratava-se de um gesto ousado e de uma atitude pioneira, sobretudo no contexto historiográfico francês, que é notoriamente misógino. Contudo, eu não consegui transmitir a minha animação com a autora e a obra para uma parte, com a autora e com a obra para uma parte da turma, que logo questionou o que considerava uma ideia universalista de mulheres por parte da pesquisadora francesa, a qual também não atentava, segundo eles, e eu concordo, para a sua condição privilegiada de branca, integrante da elite europeia. Eu contra-argumentei dizendo que essas não eram preocupações presentes no período em que ela escreveu o texto, em 79, mas não adiantou. Eles não gostaram do texto, nem da Perrault e nem da minha escolha.
evidenciando a pouca afeição por aquilo que eu, desde o meu lugar social, considerava um cânone, né, incontornável da área. A partir dessa e de outras experiências semelhantes, eu perguntei-me, e eu creio que essa é uma questão legal da gente discutir, que papel os autores e as poucas autoras construídas como canônicos devem ocupar nas disciplinas da área, né? E como devem ser apresentados. Eu não tenho dúvida que nós não podemos deixar os nossos alunos do curso de História sem conhecerem Rankin, Michelet, Marx, Walter Benjamin, Marc Bloch, Jacques Legoff, Michel Foucault, todos homens. Né? Mas se formos abordá-los todos com alguma atenção, que lugar nós abriremos para refletir a respeito dos marcadores de classe, raça e gênero que constituem esse panteão? E como faríamos para incluir autores e autoras que ficaram de fora da narrativa canônica, mas cujas obras têm uma potência incrível para questioná-la? Vou cortar um pouquinho aqui. E quero citar um último caso que marcou a minha memória da disciplina, né? Quando nós discutimos a respeito de masculinidades, eu também sugeri o texto de um autor branco, igualmente canônico para o estudo do tema, um cara chamado Robert Connell, que cunhou a ideia de masculinidade hegemônica. Um dos alunos mais participativos da turma, um rapaz negro, disse-me que tinha dificuldade de ler um texto com o qual ele não se identificava. E dessa vez eu creio que consegui responder de uma forma mais eficiente. Eu disse para ele assim, eu como homem gay também não me identifico com os textos da Angela Davis. Você sabe, né, uma ativista e filósofa negra que se pautam por uma visão binária dos gêneros, né, ela fala em homens e mulheres, mais recentemente ela tem se aproximado das discussões de gênero, mas mesmo não me identificando, eu considero importantíssimo lê-los, né, e que eu aprendo muito com eles. E eu creio que essa observação tocou o estudante que acabou concordando comigo. Nessa e em outras ocasiões, a minha marcação social como homem gay me permitiu ultrapassar as barreiras que em várias situações dificultaram a minha comunicação com a comunidade de sala de aula. Para além do meu caso particular, me parece evidente que cada vez mais é preciso reconhecermos, quando a gente trata do conhecimento em geral e do conhecimento histórico, que é o meu caso, que nossos corpos dizem muito aos estudantes, né? Que eles não podem ser eliminados quando falamos de autores, conceitos, teorias, escolas, e que o melhor é reconhecermos e exprimirmos o quanto de privilégios e opressões nós trazemos no nosso corpo e quanto isso fala para a comunidade de sala de aula. No fatídico último dia de aula, a última aluna que participou da roda, né, avaliativa do semestre, disse, lembrem que eu tinha pedido para eles trazerem objetos, fotografias, e ela disse que não havia trazido nada que simbolizasse o semestre, porque ela não havia aprendido nada comigo. E ela arrematou, ainda bem que eu tenho os meus colegas para me ensinar. Eu tentei interrompê-la, porque eu fiquei chocado, né, para me defender, e ela disse, me respeita, eu estou falando. Né? Claro que eu fiquei chateado e chocado com a situação, mas foram esses sentimentos que me conduziram a essa reflexão que eu trago aqui. A minha amiga e a colega Mara Rodrigues, que é muito perspicaz na arte de bem escutar, havia me dito alguns dias antes, nem tudo que é falado em aula é para ti. Frase que me ajudou a superar um pouco o achatamento do meu ego, né, que esse último dia me trouxe, e a tentar pensar de outra maneira as próximas disciplinas que as próximas turmas dessa disciplina que eu ministrarei. Né? Nesse Brasil de retrocessos e violências, é preciso então multiplicar esses últimos dias, aprender com eles e tentar construir um resto das nossas vidas mais justo e solidário. Aí eu coloquei um PS, né? Um aluno me confidenciou no final de uma das aulas de História e Relações de Gênero que a partir das nossas discussões ele tinha conseguido entender e conviver muito melhor com a sua irmã trans. Então, já valeu a pena. Obrigado. Muito bem. As perguntas a gente vai deixar para o final, tá? Vou passar imediatamente para a próxima convidada. É a nossa professora Rosália Lacerda. Professora Rosália Lacerda é professora do Colégio de Aplicação, possui graduação em Letras, Língua Espanhola pela nossa universidade, mestrado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1999 e doutorado em Informática na Educação em 2013
pelo Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da URGS. Coordena o projeto de extensão do programa Trajetórias Criativas, em uma parceria com a Secretaria de Educação do nosso Estado e o Ministério da Educação, para atendimento a jovens de 15 a 17 anos ainda retidos no ensino fundamental. E tem larga experiência na área de educação, com ênfase no trabalho com projetos de aprendizagem e experiências interdisciplinares na educação básica, bem como na formação continuada de professores. Muito obrigado, Rosália. Boa tarde. Não sei se está dando para ouvir. Tá? Boa tarde a nós todos, né? Queria um agradecimento especial assim, à comissão organizadora, porque esses espaços de pré-CICEA já estão sendo muito ricos para nós, né? Penso assim que lá atrás, quando foi decidido e a gente votou, né, se o colégio queria sediar o CICEA, a gente não tinha tanta ideia de quão rico ia ser esse momento, de quanto a gente ia poder conhecer, né, colegas da universidade, que estão pertinho fisicamente, mas que muitas vezes tão distantes estão, por a gente estar envolvido no cotidiano da escola e não ter tanto tempo mesmo de se deslocar, né, fisicamente. E, além disso, conhecer o trabalho dos colegas, né, e ter um momento, uma pausa naquela loucura diária, né, com crianças, com jovens, para poder pensar a respeito de questões que a gente tem falado tanto, né, há tantos anos já. Né, desde que eu cheguei no aplicação, eu ouço a gente falar em novos currículos, em currículo inovador, em projetos, em interdisciplinaridade, e desde 97, né, então é sinal de que a gente ainda tem muito a pensar sobre isso. E que a gente tem muito a ouvir, principalmente dos colegas, né, as novas experiências e tudo que tem sido feito nesse sentido, né. Acredito que a gente vai muito mais aproveitar na hora de conversar a respeito disso, para ressignificar esses termos, que não são novos, né, mas que compõem, sim, a necessidade de um novo currículo, né. E falar sobre iniciação científica, de certa forma, é alguma coisa que a gente tem feito todos os dias, né, dentro do colégio de aplicação. E me pareceu importante refletir um pouquinho, então, hoje, né, conversar com vocês, afinal, o que está por trás das diversas iniciativas de iniciação científica? Não só dentro do colégio de aplicação, né, porque essa realidade, de certa forma, a gente já conhece há algum tempo, mas que outros panoramas de iniciação científica, outras tentativas, né, e que objetivos estão por trás dessas propostas. Então, me parece, e como estamos dentro de um pré-CICEA, né, eu me debrucei um pouquinho sobre os documentos dos outros colégios de aplicação, né, que vão estar conosco agora em novembro. Justamente para ter uma ideia do que é como é tratada essa iniciação científica, né? Que tipo de propostas existem, estão sendo feitas pelos nossos colegas. Não deu aqui. É a do meio, né? Eu acho que a passagem é para 7 meses. Então não está. A gente não ligou? Deu, obrigada. Está meio pequenininho, ótimo, mas para você já fica melhor. Então, a primeira questão que me ocorreu, assim, de conversar com vocês é que, durante todo esse tempo de escutar, falar, de fazer formação de professores, de participar de formação de professores, a gente se dá conta que a iniciação científica na educação básica, ela tem várias modalidades, né? E ela é chamada de formas diferentes. Então, a gente tem desde os projetos de trabalho, né, que foi lá pelos anos 90, apareceram com muita força, né, no currículo, através principalmente
principalmente dos autores espanhóis, e que de fato embasaram muito da proposta do Projeto Amora, né, que é uma das minhas referências pelo trabalho que a gente tem tido desde o início, né, da carreira aqui no Aplicação. Projetos de pesquisa, projetos de aprendizagem, né, que é a metodologia que a gente utiliza no Amora. Aprendizagem baseada em projetos, que é um outro termo utilizado agora recentemente, centros de interesse, tema gerador, projetos de investigação. Então, todas essas questões, todos esses termos estão ligados à iniciação científica. Mas, de fato, o que eles querem dizer, né? Será que há aspectos em comum? Será que há aspectos diferentes? E com certeza há. E muito de diferente também a partir do olhar daquela equipe que o implementa, né? Que cria, que implementa e que tem o desafio de desenvolver junto aos estudantes, né, aos alunos na educação básica. Mas não dá também para a gente esquecer que, com certeza, estes termos, eles referem alguns princípios importantes de outros autores, né, lá do século XIX. E a gente vai se dando conta que muitas daquelas ideias desses autores, elas, na verdade, ainda são pauta das nossas discussões hoje. Ou porque elas são atuais, né? Ou porque, como eu ouvi de um professor, a educação mude a passos muito lentos, comparado com as placas tectônicas, né? E eu achei essa metáfora bem interessante, essa comparação bem interessante. E não só por isso, mas porque talvez a gente também não tenha conseguido, de fato, lidar com as dificuldades, os desafios na sala de aula, a ponto de trazer esses autores um pouco mais para a nossa prática, né? Então, das premissas do trabalho de John Dewey, por exemplo, na Escola Nova, era de que a educação tradicional não estava voltada para o desenvolvimento da criança, né, do aluno, e para as suas necessidades. E isso é bem atual hoje também, né? A cada ano, a cada turma nova que a gente tem, a gente se dá conta disso também. Então, de certa forma, isso subjaz também ao conceito de iniciação científica, mais precisamente nos termos de projetos, sejam quais forem. Freinet, também na escola moderna, também nos traz a preocupação, né, de olhar para a escola como um lugar onde estão as contradições sociais e, de certa forma, trazer, então, para dentro dessa sala de aula a possibilidade de uma emancipação deste estudante, né, que nada mais é do que aquilo que a gente chama de protagonismo e autonomia, né, porque o que a gente pensa através dos projetos e da iniciação científica, que esse aluno consiga perceber a sua realidade e transformá-la, né? Então, de certa forma, é uma ideia ainda que lá no século XIX já era colocada pelo Freinet. Além disso, a gente tem a grande contribuição, né, cada vez mais necessária, de Paulo Freire, na educação para a consciência, no sentido de que aquela educação bancária, né, que ele criticava, acabava com a curiosidade do aluno, com esse interesse que a criança e o adolescente trazem para a escola. Então, daí a necessidade de se transformar esse currículo, né, e olhar um pouco mais para esse sujeito, dando-lhe voz, né, e oportunizando momentos em que ele possa ler o mundo e se emancipar também, né, nesse sentido parecido com o autor anterior. Todas essas ideias, portanto, já estão presentes no trabalho da iniciação científica, principalmente quando a gente atenta para o trabalho com projetos. Não podemos deixar de mencionar Jean Piaget, né, com a epistemologia genética, que com muitos outros seguidores, né, o Claparède, o próprio professor Lino de Macedo, da USP, que a gente tem utilizado bastante nas leituras, a professora Léa Fagundes, que foi orientadora de muitos de nós aqui no doutorado, né, e que nos ensinou demais em relação à teoria e também à prática na sala de aula. E a epistemologia vem contribuir justamente quando traz a noção, o conceito de interação, né? E que é nessa interação do sujeito
com o objeto, que vão se desenvolver as estruturas cognitivas necessárias para a vida, né? Tanto para a vida, a aprendizagem na escola, né? A aprendizagem escolar, como também para os demais desafios que o sujeito vai enfrentar ao longo da sua vida. E essa questão cada vez é mais atual, né? Na medida em que a gente percebe em sala de aula que muitas vezes o sistema de significações dos estudantes e das famílias não lhes deixa compreender aquilo que a escola traz, né? E daí a necessidade de tantas atividades, de tantos estímulos, vamos dizer assim, para que de fato eles possam ampliar o ponto de vista e construir e se desenvolver sociocognitivamente, né? E nesse sentido a gente tem então todas as iniciativas, né, que as escolas têm feito no trabalho com relação ao gênero, no trabalho com relação ao racismo, né? No trabalho, nas tentativas de trabalho integrado na escola, né? Tudo isso tem relação com esses pensadores, sem dúvida. Então, como disse anteriormente, lá nos anos 90, a gente tem a chegada do currículo por projetos, principalmente na figura do Fernando Hernández, né? Com a aprendizagem por projetos. E nessa abordagem, a gente tem, então, a figura do professor como um pesquisador, de fato, né? Pesquisador tanto daquelas temáticas que são estudadas a partir dos interesses dos alunos, como também do próprio aprender, né, do processo de aprendizagem desses estudantes em sala de aula. Então, tudo está muito relacionado com o que há algumas décadas se tem falado de iniciação científica. Embora a gente, por vezes, não se dê conta que no âmbito dessa ação de iniciação científica, todos esses autores se encontram também, né? Por fim, alguns desses, então, que eu pincelei aqui, o Vygotsky trazendo no socio-interacionismo a importância de um diálogo, né, a partir do professor. E a importância desse diálogo, dessa interação, dessa intervenção, como também algo que vai propor o avanço do estudante. Então, não tem uma abordagem de iniciação científica que vá ao encontro de apenas uma dessas ideias, né? Mas a gente pode perceber nas diferentes experiências, alguns desses princípios que a gente acaba identificando. Como a gente está no trabalho com o CICEA, né, no panorama do CICEA, me pareceu interessante conhecer um pouquinho, então, as escolas, os colégios de aplicação do Brasil, né? Aqui a gente tem os estados nos quais essas escolas estão, né? Até os nomes são bem diferentes, alguns são centro, escola, colégio, né? Então, isso acho que é interessante para a gente entrar no clima, né, do CICEA lá de novembro. E foi tão curioso porque eu não tinha muito tempo assim, de investigação. Eu me apropriei um pouquinho mais dos documentos que havia no site de cada uma das escolas. E é bastante diferente, né, a produção de cada uma. Alguns com um blog, com uma documentação um pouco mais simples ainda, né, publicada. Outros com um site um pouco mais completo. Mas deu para ter uma ideia de como somos diferentes, né? E com certeza as experiências de iniciação científica também são muito diversas, né? Me chamou bastante a atenção do site de Roraima, que eles já tinham um aviso no site de que as aulas estão canceladas no período de 11 a 14, justamente porque estarão todos os docentes participando aqui em Porto Alegre do CICEA. Então, que responsabilidade, né? E que alegria receber esses colegas, porque certamente tem muitas trocas para a gente fazer, né? Então, nesse mapa eu queria registrar um pouquinho de que lugares, né, e quais são esses 17 colégios de aplicação espalhados por aí que a gente tem tão pouca informação, né? Salvo algumas parcerias, individualizadamente, algum conhecimento, algumas práticas de professores, né, para suas qualificações, que os remete a determinadas escolas e acabam conhecendo um pouco mais. E pensando, então, nas práticas de IC,
e visitando essa documentação, principalmente os regimentos internos e os planos políticos pedagógicos de cada um deles, a gente vê que esses que estão em vermelhinho, né, que são o total de 9, eles apresentam a menção, né, da iniciação científica, em diferentes modalidades. Claro que eu não posso descrever completamente, porque foi uma análise muito parcial somente de alguns documentos. Mas é importante a gente perceber que não estamos sozinhos, né, e que, pelo contrário, há uma diversidade de registros dessas experiências sendo feitas nos outros CAP. Bom, a partir disso também a gente se dá conta de que são diferentes os objetivos com a iniciação científica, né? E isso não somente olhando para os CAP, mas também a partir do que está descrito nos planos políticos pedagógicos. A natureza desse trabalho vai depender muito do objetivo de cada uma dessas experiências. Por exemplo, algumas escolas colocam como objetivo do IC desenvolver capacidades sociocognitivas para aprendizagens de diferentes naturezas, ou seja, aproveitando, então, este momento que muitas vezes é curricular, né, está inserido no currículo, para dar um espaço, oferecer um espaço de construção de conhecimentos e desenvolvimento sociocognitivo desse estudante, que não está só à disposição daquele momento do projeto, mas também em outras situações de aprendizagem dentro e fora da escola. Há alguns objetivos ligados a oportunizar a participação em atividades de pesquisa científica e tecnológica, despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais. Isso são frases que constam em documentos, né? Por isso eu procurei mantê-los. E incentivar o pensamento científico, muitos deles relacionados ao ensino médio. Então, a maior parte dessas ações voltadas ao ensino médio. Das 17 escolas de aplicação, apenas 2 apresentam a iniciação científica integrada no currículo, né? Ou seja, atividades, ações de iniciação científica curriculares, ou seja, que não são realizadas em um turno extra, né, como um outro horário do estudante. Isso também é uma questão importante e são aspectos a considerar até para uma futura discussão durante a realização do seminário, né? Bem, a partir, então, dos objetivos, né, que a instituição ou que a equipe de professores, enfim, se coloca como para a realização dessas ações de iniciação científica, surgem as diferentes modalidades. Então, para cada objetivo, a gente tem modalidades diferentes, né? Quais seriam? Feiras e mostras científicas, né? O IC como o integrado curricular, né, integrado ao currículo desde os anos iniciais, como projetos de aprendizagem, pesquisa escolar, centros de interesse e outros nomes que a gente dê. E isso aparece bastante no CAP de Santa Catarina, né, e aqui no nosso CAP. Bolsas IC Júnior em diversas escolas, então, de aplicação, estágios em instituições externas e laboratórios da própria universidade. Isso também me chamou a atenção, porque um dos colégios tem um núcleo de iniciação científica, e é esse núcleo que seleciona os estudantes para estágios dentro da própria universidade e também em entidades externas que são parceiras desse núcleo. E a integração de estudantes em grupo de pesquisa, né? Seja como bolsista, ou, enfim. Mas é um panorama bastante diverso só na nossa realidade de 17 escolas, né? Se a gente, então, analisar um pouco mais as escolas públicas e particulares, a gente vai ver, talvez, uma infinidade de experiências voltadas à iniciação científica. Daí, a gente pensar, então, que o mais importante num primeiro momento seja, de fato, pensar na concepção de aprendizagem que subjaz ao objetivo de oferecer uma iniciação científica, né? O que está por trás, né? Como é que eu penso a aprendizagem, como é que o meu grupo de professores, a minha equipe de trabalho, pensa a aprendizagem. A partir dessa concepção, que objetivos eu tenho ao trabalhar
a iniciação científica, né? Ao destinar um tempo curricular ou não, né, para a educação, para a iniciação científica e as suas diversas modalidades. Somente depois, então, perceber que metodologias ou tipos de experimentações vão ao encontro desses objetivos que estão delineados, né? E normalmente a gente não conhece muito essa outra parte, né? Quando a gente participa de uma feira ou conhece uma escola, normalmente o que aparece mais são as modalidades, né? Mas por trás delas e sustentando, né, epistemologicamente, estão naturalmente o que é o aprender, né, e quais os objetivos desse trabalho. Então, foi bem interessante passear por esses colégios e enxergar tantas diversidades em colégios que são tão próximos, né, no sentido de estarem próximos a uma universidade, integrados a uma universidade, de terem algumas características comuns a nós. Também me pareceu importante, assim, até porque nós somos muitos e muitos colegas novos que estão entre nós, né, resgatar a participação institucional do Colégio de Aplicação aqui da Federal do Rio Grande do Sul, em alguns programas de implementação em nível nacional, políticas públicas, etc. Então, a gente tem, lá nos anos 2000, a participação do Aplicação, né, principalmente na pessoa da professora Marilce Gehlen, né, das Alfas, nas primeiras tratativas do Salão URGS Jovem, né, que depois continuou, e outros colegas se agregaram a isso, formaram comissões, né, científicas e participaram da organização do salãozinho, né, que a gente chama. Então, na verdade, o Salão URGS Jovem, ele teve início com a participação do Colégio de Aplicação, né. Dá para a gente pensar que lá atrás, e não faz tanto tempo assim, a gente já se tinha essa preocupação e que bom, fomos também pioneiros nessa questão, né? Lá em 2010, tivemos o Colégio de Aplicação como uma das 300 escolas selecionadas para a implementação do plano piloto do projeto Um Computador por Aluno, né? Lembram lá dos laptops que a gente tinha aguardados, né, que estavam funcionando até um determinado tempo. Uma das metodologias que estava dando sustentação para o trabalho com o uso da tecnologia digital na época eram os projetos de aprendizagem, né? Muito por influência e por inspiração no trabalho da professora Léa Fagundes, né, que alia, então, o trabalho com a informática educativa e foi uma das pessoas que mais trabalhou nisso no nosso país, né? Então, nós também tivemos todos os professores do CAP envolvidos, né, nesse trabalho, porque todos nós recebemos o laptop na nossa sala de aula com os alunos. Mais adiante, nós tivemos o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, sob a coordenação da professora Danusa, que também teve no seu trabalho, no âmbito do seu trabalho de formação de professores, uma parte voltada para a iniciação científica, né? Então, a gente tem, de novo, institucionalmente, o CAP representado neste momento. Eu selecionei alguns pontos, né? É bem possível que faltem aqui outras iniciativas, né? Temos o programa Trajetórias Criativas, né, que também desde 2012 já vem sendo aplicado em escolas e em parceria com escolas estaduais, né? E agora também em outros estados a gente tem feito uma mobilização em relação a isso. E uma das práticas fundamentais no resgate à escola, né, dos alunos de 15 a 17 ainda retidos no fundamental, tem sido as práticas de iniciação científica através da metodologia de projetos de aprendizagem. Sem contarmos, né, as iniciativas individuais de professores, né? A gente sabe que tem livros publicados, que tem orientação a bolsistas de iniciação científica, enfim.
muito, então, a gente já tem, enquanto instituição, pensado a respeito da iniciação científica e cada vez mais se faz necessário pensar, né? Se a gente acreditar que é um espaço de desenvolvimento e aprendizagem para esses estudantes. E para finalizar, então, eu gostaria de retomar uma fala do Paulo Freire, que me parece completa assim, a concepção principalmente de projetos de aprendizagem, né, dentro do âmbito da iniciação científica. Diz ele que educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que pouco sabem. Por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. A iniciação científica, né, principalmente na experiência que nós já temos de projetos de aprendizagem, é justamente isso, né? Eu sei muito pouco, e o teu muito pouco, né, em diálogo com o meu muito pouco, cresce muito mais. Né? E nos faz cada vez querer mais. Né? Por isso, a ênfase em que a iniciação científica, como espaço de construção, de liberdade, de interesse e curiosidade, essa ênfase me parece muito importante de ser mantida em todas as escolas. Né? Muito mais em uma escola cujo currículo é inovador e que tem a responsabilidade, como nós temos, né, de propor ideias práticas diferenciadas, né, para a escola pública. Obrigada, pessoal. Não sei se foi pelo ar-condicionado ou pela frase que tu leu, me arrepiei quando tem. Bom, dando seguimento aqui então, agora passamos a palavra para a professora Rosane Nunes Garcia. A professora Rosane é licenciada em Ciências Biológicas e bacharel em Ciências Biológicas com ênfase em Genética pela nossa universidade. É mestre em Genética e Biologia Molecular e doutora em Biologia Animal pela URGS. Tem formação em Genética, com ênfase em citogenética e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: citogenética de cromossomos politênicos e caracterização de metilação no genoma de diferentes espécies de Drosophila. Também desenvolveu pesquisa sobre terapia gênica na MPS1. Atualmente é professora da carreira de EBTT do Colégio de Aplicação, onde coordena o grupo de pesquisa Alfabetização Científica no Ensino Básico, que atua basicamente em duas linhas de pesquisa: alfabetização científica no ensino básico e trajetórias criativas, investigação curricular nos anos finais do ensino fundamental. Atua também na formação inicial e continuada de professores, através do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, o LIFE, e do Programa de Extensão Trajetórias Criativas. Assessora docente da Rede Estadual de Ensino do nosso Estado e no atendimento a estudantes de 15 a 17 anos que ainda permanecem no ensino fundamental no âmbito do programa Trajetórias Criativas. E é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Química da Vida e Saúde da URGS, atuando na linha de pesquisa e educação científica, processos de ensino e aprendizagem na escola, universidade e laboratório de pesquisa. Muito obrigado, Rosane. Então, boa tarde. Eu queria primeiro assim, agradecer, né, a comissão organizadora pelo convite, a todos que estão aqui. E eu vou ser bem sincera, eu estou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente, depois de uma fala brilhante dessas, de duas falas brilhantes dessas, né, eu vou ficar por último e aí eu vou ter que me esforçar. E aí vocês já viram pelo meu currículo, né, que eu fui das ciências desumanas muito tempo. E depois que eu entrei para o colégio de aplicação, que eu digo que eu comecei a virar gente, né, porque comecei a conviver com o grupo do Trajetórias, conviver com todos vocês, e aí eu acho que eu comecei a resgatar o meu lado de educadora. E confesso que estou tendo que estudar muito, né, para
poder dar conta, assim, das questões que se apresentam. É assim como eu tive que estudar muito para essa palestra hoje. Então, se em algum momento a fala ficar confusa, vocês me perdoem, eu vou falar de coisas de história, na frente de professores de história, assim, gabaritados, mas então vamos lá, né? Então a gente vai juntos construindo alguma coisa. Então, pegando o gancho um pouquinho da fala da Rosália, né, que surgem esses educadores voltados para um jeito diferente de ensinar e aprender, eu resgato um pouquinho algumas coisas do contexto histórico do final do século XIX, início do século XX, para que então a gente possa daqui a pouquinho chegar na parte da interdisciplinaridade, né, que esse é o tema da minha fala, que é a interdisciplinaridade e currículos integradores. E aí, depois disso, então, que nós entendamos um pouquinho, ou que a gente resgate um pouquinho, que eu acho que a maioria de nós aqui já tem, né, alguma leitura ou algum entendimento sobre interdisciplinaridade, a gente possa entrar, então, na questão do currículo integrado, né, conceituar um pouquinho o que a gente tem por currículo integrado ou integrador. Depois eu vou fazer um olhar para o nosso currículo bem quantitativo e, por fim, eu vou trazer alguns elementos para nós fazermos uma análise qualitativa do nosso currículo. Então, eu vou mais ou menos por aí, né? E, então, no início do século XX, começa a ocorrer, a partir desses nomes que a Rosália trouxe, um certo descontentamento em relação aos currículos vigentes e começa, então, a focalizar direitos e deveres da infância. Porque houve um movimento muito forte no final do século XIX com relação ao cientificismo, positivismo, ele estava, pautou muito o funcionamento da ciência durante um período, e essa questão ela começou a permear a educação também. E nós tivemos, então, um movimento de disciplinarização da educação muito intenso, né? E que começou, a partir de um momento, a causar certo incômodo, na medida em que as pessoas começaram a se dar conta que a criança aprende de forma diferente, que ela percebe o meio de forma diferente, né? Então, volta a esse cenário os pensamentos de Rousseau, e aí começam a aparecer, né, essa nova educação que a Rosália foi historicizando, né, e trazendo para nós, buscando alternativas mais globalizadoras do ensino, né? E aí, só para a gente pontuar, o ensino globalizador, ele leva em consideração a característica global de percepção infantil, porque a criança, no seu estágio, né, de amadurecimento, ela não consegue perceber os detalhes. Ela vai primeiro identificar o todo, e a partir dali, então, é que começam a se construir os sistemas de significação para que a gente possa, então, ir percorrendo, né, esse caminho de aprendizagens. Neste período também surge a escola de Gestalt, e uma das ideias, né, dessa escola é que não se pode ter conhecimento do todo por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes. E assim, para promover a aprendizagem, é importante, né, dar maior atenção a esses aspectos da compreensão do que somente a acumulação da informação, que é o que predomina num currículo essencialmente disciplinar e que prevê, então, a aprendizagem principalmente, né, de conteúdos conceituais. Então, nós temos, a partir desse momento, também no nosso cenário mundial, a questão da industrialização, né, da necessidade da formação de mão de obra especialista, que continua tensionando o currículo da escola para a formação de especialistas. Então, nós temos, por um lado, né, o liberalismo econômico, o capitalismo, que vão começar a provocar um movimento, né, de individualismo que vai também começar a permear a educação, e isso começa a gerar contradições e crises, e começa-se, então, a se moldar uma percepção de que o sistema educacional seria uma forma de dirimir as desigualdades sociais que estão, né, estabelecidas já nesse panorama. Então, o que nós temos? As ideias que a Rosália colocou, né, a partir de trabalhar
com a criança, levando em conta, então, o seu jeito diferente de aprender, os centros de interesse, que são ideias-eixo em torno das quais convergirão as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do indivíduo. E a partir dessas ideias, então, pensaria-se em um currículo estruturado a partir do interesse dos estudantes. Todo este cenário, então, ele vai levar ao reconhecimento das especificidades das crianças e vão, então, provocar essa mobilização do sistema educacional para essa educação centrada na infância, ou tudo isso que a Rosália falou, levando em conta o interesse e as condições dos estudantes. E aí surgem os movimentos da Escola Nova na Europa, a Associação da Educação Progressiva nos Estados Unidos. E aí vem todos os nomes, que a Rosália muito bem mencionou, só lembrando que Ausubel também, posteriormente, vem nesse bojo desses educadores e fazem um contraponto, então, ao associacionismo e o behaviorismo. E aí, então, nós temos, nós vivemos, acho que desde sempre, essa dicotomia, é como um pêndulo que vai e volta para um lado e para o outro, Nós temos aquele currículo disciplinar, a predominância, a influência do positivismo, essa coisa muito forte do ensino do conteúdo, e daqui a pouco a gente vai para outra ponta, levando em consideração os interesses do estudante, levando em consideração as questões culturais, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou dar uma pinceladinha também, tensionando esse currículo, e nós estamos permanentemente, como a Rosália falou, nesse pensar e repensar. E aí nós temos esse currículo globalizado e interdisciplinar tensionando junto a esse currículo disciplinar. Então, sempre existiu uma certa aspiração à unidade do saber ou à integração do conhecimento. Eu não tenho domínio teórico, mas a gente ouve e lê algumas coisas de Morin que fala agora da transdisciplinaridade e desse conhecimento do todo, porque essa forma de produzir o conhecimento, de se inteirar do conhecimento de forma fragmentada, gera uma situação complicada para o estudante, porque nós picamos tudo e entregamos tudo picadinho para ele, e aí a gente diz, vire-se, faça o que tu conseguir com este picado de coisas para estabelecer relações, construir a percepção do todo e transitar pelo mundo, porque o mundo é complexo, o mundo não é picadinho, a gente une os picadinhos para poder transitar nesse todo. Então, essa sensação e esse sentimento, ele está sempre, ele permeia por todo esse processo. E os modelos capitalistas, as revoluções industriais, os processos de transformação das sociedades agrárias levaram ao processo de disciplinaridade do conhecimento. Porque é necessário, então, a especialização e a subespecialização da especialização para atender essa necessidade de mercado que pressiona todo esse sistema. Então, a divisão fragmentada que se estabelece na sociedade capitalista se insere também no mundo da ciência. E aí também na ciência a gente tem a fragmentação da fragmentação da fragmentação. E aí, pensando no meu passado, eu pensei que eu estudei o olhinho e a antena direita da drosófila. Mas tudo bem, eu não me arrependo disso, eu gostei. E aí nós temos também tensionando nesse cenário o Círculo de Viena, que na década de 30 propagam-se as ideias neopositivistas, então volta com muita força a questão do positivismo, que começa a dizer que ciências humanas não era ciência e que se não usasse os métodos científicos não era ciência, e aí começa toda aquela confusão, aquela luta entre os campos do saber, e que a gente não vê isso mais hoje, pessoal? Graças a Deus a gente já superou, então. E aí, na década de 60, surge um movimento interdisciplinar na França e na Itália, a partir de movimentos estudantis que criticavam a excessiva especialização nos currículos do ensino superior. Na década de 70, ocorreram várias discussões teóricas sobre o papel humanista do conhecimento e da ciência,
que encaminham, então, para as primeiras discussões sobre interdisciplinaridade. Então, é aquele discurso, né, que nasce lá na década de 30, começa a mobilizar, né, as universidades principalmente, e aí culminam aqui nesse processo. E aí a gente tem o nome de Gusdorf, né, como o pesquisador que apresentou em 61 para a Unesco um projeto de pesquisa interdisciplinar, e é então que usa, né, esse conceito para as ciências humanas, que previa, então, diminuir as distâncias teóricas entre elas. Então, era uma proposta de criar um projeto de pesquisa conjunto que pudesse, então, agregar os diferentes campos do conhecimento das ciências humanas para a produção de conhecimento. Na década de 70, houve um seminário internacional sobre pluri e interdisciplinaridade nas universidades, organizado pelo Centro de Pesquisa e Inovação do Ensino, CERE, integrado à OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e pelo Ministério da Educação da França. E em 71, patrocinado também pela OCDE, instaurou-se um comitê responsável para pensar o ensino e a pesquisa nas universidades, estimular as atividades de pesquisa coletiva e inovação no ensino. Do ensino universitário deveria se exigir uma atitude interdisciplinar. E nós temos esse discurso ainda permeando as nossas universidades hoje, mas interessante que, como é um movimento difícil de quebrar dentro da universidade essas fronteiras disciplinares. A gente tem algumas iniciativas, eu lembro lá no próprio departamento de genética, onde eu fiz a minha formação, os próprios laboratórios muito isolados entre si, né? Então eu lembro que final da década de 90, início dos anos 2000, um dos laboratórios adquiriu um sequenciador de DNA, que era, assim, uma coisa, nossa, avançadíssima para a época, porque, enfim, né, todos nós precisaríamos daquilo e tal, e aí começaram algumas conversas para tentar fazer com que aquele sequenciador de DNA daquele laboratório pudesse também ser utilizado por outros pesquisadores do departamento, né, naquela coisa assim, bom, eu levo os meus reagentes, você deixa eu usar, usa o equipamento, ok, e a gente bota depois lá uma parceria na publicação, enfim. Não, o sequenciador é meu, ninguém usa, ninguém vai usar, se vocês quiserem vão pagar para sequenciar fora. Tá bem. Então, é muito difícil, né, quebrar esses enclausuramentos que existem, que se constroem dentro da universidade, e isso é histórico, né? E essas lutas e esses enclausuramentos, eles vêm para dentro da escola muito fortes também. E são as brigas que, quando tu estavas contando, né, Benito, as brigas que se vocês tiveram lá para mudar o currículo, eu nem me lembrei de nada, assim, né? E eu, assim, a gente vê isso, né, dentro da escola também. Essa resistência em não abrir espaços, sempre com aquela sensação que a gente vai perder espaço para ensinar aquilo que nós achamos necessário. Quando que nas construções coletivas talvez a gente ganhe mais do que perca. Mas para isso a gente precisa ter clareza dessas coisas e poder, né, pensar juntos e discutir juntos. Então, a partir da proposição deste projeto de interdisciplinaridade, foi realizada a distinção conceitual entre multi, pluri, inter e transdisciplinaridade. Eu estou baseando a minha fala nesses livros aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ali eu estou colocando ali as referências. Bom, então, a interdisciplinaridade, ela se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas. Quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente não pode, erradamente ou equivocadamente, achar que as disciplinas não são importantes, elas são importantes. Porque a partir desse conhecimento especializado, é que eu vou ter condições de dialogar com o outro para poder, né, estabelecer um processo de crescimento das áreas diferentes, das disciplinas diferentes. E uma coisa importante que eu aprendi quando eu estava estudando isso, né, que a interdisciplinaridade ela não é uma categoria de conhecimento, mas ela é uma ação.
Então, são ações interdisciplinares que vão pautar esses processos, né, educativos, esse processo de pesquisa dentro da universidade, enfim. E aí uma disciplina, ela é também importante porque ela é uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. O problema é quando nós ficamos fechados nesse ângulo de visão e não partimos para compartilhar ou repensar a nossa prática, né? E aí, retomando, o conceito de disciplina surgiu então no final do século XIX, em função das transformações sociais que eu mencionei anteriormente, né, nos países europeus, que precisavam então dessa especialização para dar conta desse mercado, né, industrial e econômico que, enfim, se desenhava no mundo. Então, um corpo de conhecimento se constitui como disciplina, e aí como é que a gente pode considerar, né, algo como uma disciplina? A partir de paradigmas positivistas. Conceitualizações dominadas pelo cientificismo e fortemente criticadas pela Escola de Frankfurt, que é o conceito de ciência apresentado pelo positivismo, desconhece a influência, né, dos processos sociais na sua construção. Então, é como o que a gente faz um pouco hoje quando a gente ignora as questões culturais para fazer os processos de construção dos nossos currículos, né? É mais ou menos nessa mesma lógica. Então, uma concepção de disciplina em um sentido mais amplo seriam agrupamentos intelectualmente coerentes de objetos de estudo diferentes entre si. E aí, ali, só para ilustrar, né, aquela figurinha clássica, né, do que é interdisciplinaridade, e aí o que a gente pensa ou considera, né, o que é a interdisciplinaridade, né, ou, enfim, como é que ela se desenha. Ela reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito mais coletivo. Cada disciplina em contato são modificadas e passam a depender umas das outras. Então, se quebram as barreiras entre as disciplinas e eu preciso da outra para dar conta de resolver alguma situação. O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder estruturador, pois o conhecimento está organizado em unidades mais globais, de estruturas conceituais e metodológicas que são compartilhadas por várias disciplinas. E isso, então, traz a possibilidade de enfrentar e resolver problemas que transcendem uma disciplina ou para detectar e analisar e solucionar problemas novos. No mundo complexo e globalizado como nós vivemos hoje, é muita ingenuidade pensar que só com o conhecimento disciplinar a gente vai poder dar conta ou a gente vai dar conta de tudo que se apresenta. E se nós não conseguirmos trabalhar com os nossos estudantes essa compreensão, ou se nós continuarmos entregando as coisas em guisado e pedindo que ele monte, né, o bife inteiro a partir do guisado, então vai ficar bem complicado. No ensino interdisciplinar, é importante respeitar hierarquias conceituais e de procedimentos. Então, existem alguns conceitos, algumas ideias que vão ser estruturadoras, e é importante a gente reconhecer isso, que vão possibilitar uma melhor progressão do conhecimento. Então, eu não posso começar a casa pelo telhado, né? Então, eu tenho que ter alguns conceitos estruturadores e, a partir daí, então, eu vou construindo o meu processo. Então, a interdisciplinaridade... Opa, esqueci de trocar. Ela é uma filosofia que requer convicção e, que é mais importante, colaboração. Nunca pode estar apoiada num processo de coerção ou imposições. Então, não adianta chegar e dizer, façam um ensino interdisciplinar, que é o que nós estamos vendo há algumas décadas no nosso sistema de ensino, uma cobrança, às vezes, né, em relação ao professor. Não, mas tem que ensinar integrado, tem que ensinar interdisciplinar, sendo que toda a nossa formação, ela é disciplinar, né? A gente não tem formação para trabalhar de forma interdisciplinar, a universidade se estrutura assim, e aí quando a gente vai para dentro da sala de aula e tenta, né, ensinar desse jeito e a gente vê que não dá certo,
né? A gente fica muito perdido durante um bom tempo até conseguir se achar. Eu não sei se eu me achei ainda, tá? Mas a gente vai junto, né? A gente vai tentando. Então, as construções da ciência, elas são interdisciplinares. Se a gente parar para olhar o mundo, aí eu vou falar, né, um pouco das ciências exatas, as ciências sociais, elas usam metodologias, às vezes, das ciências físicas e da matemática. A psicologia usa conceitos biológicos, né, o próprio Piaget, Vygotsky, enfim. Educação, pesquisas e conceitos da antropologia incorporaram algumas questões da teoria da evolução de Darwin, em alguns momentos bem errado, né? Conhecimentos da geologia também foram agregados, né, às questões de Darwin, ele construiu a teoria da evolução também pensando nisso, e as descobertas do DNA também estão relacionadas à mecânica quântica e à cristalografia. Então, a gente não tem um conhecimento, como eu falei antes, capaz de se construir sozinho, é necessário um diálogo, né? Então, áreas de conhecimento atual, elas são resultado de processos interdisciplinares, por exemplo, a oceanografia, a edafologia, a informática, a neurociência, a ecologia, então, nossa, né? É muito, né, professora Thais? Muito, cadê a professora Thais? Muito interdisciplinar, né? E para propostas curriculares integradas, é importante levar em conta as dimensões globais da sociedade e do mundo em que vivemos. E aí eu fiz uma figurinha que não tá bonita que nem as tuas, tá, Rô? Mas foi o que eu consegui ali. Eu imaginei assim uma árvore, porque eu sou da biologia, né? Enfim. E eu pensei os conhecimentos integradores como uma correlação entre conceitos, para agora a gente começar a entrar na conceituação de currículo integrador, né? E esses conhecimentos integradores, o currículo integrador, explicando melhor a minha figura ali, o currículo integrador, ele pode se estruturar a partir de conhecimentos integradores ou práticas integradoras. E aí eu já vou explicar por que eu pensei dessa forma. Os conhecimentos integradores aquela forma de ensinar e trabalhar as aprendizagens, os conceitos, de forma que tu estabeleça correlações entre eles. Então, eu posso estar trabalhando sozinho, eu lá na minha aula de ciências, lá de biologia, enfim, mas eu estou trazendo conceitos e estabelecendo relações que não são só do meu campo de conhecimento. Não sei se ficou claro. Sim? Tá. Ou eu posso fazer os dois. Eu posso fazer isso e posso também trabalhar esses conhecimentos integrados com práticas integradoras, que vão envolver, então, atividades em colaboração. Então, eu vou ter conceitos sendo integrados e junto comigo vai estar também um colega de outra área de conhecimento trabalhando junto comigo. E isso, para mim, que eu entendo um currículo integrador, né, que ele pode se construir a partir de conhecimentos, de práticas ou dos dois juntos. E na base disso, desse currículo integrador, está a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela vai ser a raiz que vai nutrir esses processos. Não sei se ficou claro? Sim? Tá. E aí, eu trago alguns argumentos, para não dizer que eu estou sendo tendenciosa, né? Eu trago argumentos aqui que o Sacristão trouxe, né, do Hernandes, esse é do Hernandes, sobre argumentos contrários ao currículo integrador e argumentos favoráveis a um currículo integrador. Que a gente, é um discurso muito nosso, né? Os dois. A gente tem essas... quando eu fui lendo aqui no Hernandes, eu disse assim, já vi isso. Os argumentos contrários ao currículo integrador. Ele vai reduzir os conteúdos do currículo. Eu não vou conseguir ensinar tudo porque eu vou ficar muito tempo ali planejando uma atividade integradora e vai ficar coisas do conteúdo da biologia lá que eu não vou conseguir ensinar, coisas da ciência que eu não vou conseguir ensinar. Produz reducionismos e lacunas no ensino das disciplinas, mais ou menos nessa mesma linha, né, que eu falei. O tempo de ensino é menos eficiente do que quando centrado em uma matéria.
exige maior dedicação dos professores para preparar o seu material e as aulas. Sim. A demanda anterior torna esse tempo, né? Eu vou ficar muito tempo preparando as aulas e eu não vou ter tempo de acompanhar meus estudantes. Então, esses são os contra. Agora os a favor. É mais eficaz na utilização do tempo, porque estimula o conhecimento do professor, estimula a relevância e a coerência do currículo, assim como promove o envolvimento dos estudantes. Ele muda os tempos escolares fragmentados. Né? Quantas vezes lá no Pixel, né, a professora vê, vamos juntar as turmas, 3 períodos, vamos fazer Vamos! E aí a gente vai fazendo as loucuragens, né? Então ele quebra, ele tira aquela quebra, né, de período de 45 minutos, permitindo uma sequência mais completa de aprendizagem. Então eu consigo iniciar um processo e terminar aquele processo naquele momento. Evita repetições de temas ou conceito entre as disciplinas. Muito comum, às vezes acontece, eu ensino coisas que a geografia está ensinando, mas eu não conversei com o professor de geografia. Aí eu começo a dar o conteúdo, os alunos, mas eu já vi isso lá em geografia. Eu digo, tá. Por que a gente não conversou antes, né? E aí isso vai fazer o quê? Vai economizar tempo. Porque eu vou estar trocando, a gente vai estar compartilhando e eu não estou controlando meu tempo. E favorece a comunicação e o intercâmbio entre os docentes, o que favorece o acompanhamento dos estudantes, e não vai contra. Porque se eu estou trabalhando mais próximo ao meu colega, e eu estou, né, acompanhando esse estudante junto com ele, isso vai, ao contrário, vai favorecer o meu processo de acompanhamento. Então, o papel do currículo integrado é educar para aprender e dar sentido, ou seja, compreender. Então, a gente está passando, né, daquele patamar de um currículo que vai levar somente a repetição para um currículo onde eu vou promover esse processo de compreensão do estudante. E aí, o que caracteriza um currículo integrador? Ao analisar estes educadores que a Rosália trouxe, alguns deles, eles têm algumas coisas em comum, né? Porque esses educadores que ela trouxe, eles trazem essa ideia de promover, né, a educação a partir de um currículo integrador. Primeira coisa, ele vai romper as fronteiras entre as disciplinas. E aí a gente lembra, né, da questão da interdisciplinaridade. Ele vai desfazer a lógica da fragmentação do conhecimento, ele vai permitir uma melhor compreensão de mundo a partir da estudante, né? Ele vai estimular a colaboração e a formação continuada do docente, porque eu não vou estar só isolado no meu quadradinho, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir em busca de conhecimento para poder preparar lá a minha aula, a minha atividade junto com o meu colega. Trabalha com os interesses dos estudantes e há um equilíbrio entre os componentes curriculares, não evidenciando uma hierarquização do saber. Então, não tem um componente curricular mais importante do que o outro, porque se a gente pensa numa compreensão de mundo mais global, não tem ninguém mais importante do que o outro. Todos vão ser importantes para o estudante conseguir construir essa visão integrada de mundo. E aí eu fiz uma brincadeira um pouquinho, assim, bem superficial, tá? Não tomem isso como uma análise profunda. Pensando assim, fiz uma análise primeiro quantitativa. O quanto o nosso currículo da aplicação é integrador, tá? E aí o que eu fiz? Fiz uma análise bem rasa. Peguei a nossa grade curricular, aquela, né, que foi construída, que foi revisada, enfim, que está sendo implementada, né, no sistema agora, e fui assinalando alguns componentes curriculares que eu julguei, dentro do que eu pensei, que eu li, estudei aqui, que seriam componentes curriculares integradores, pensando lá na minha árvore, né? Ou que está integrando conceitos, ou que está integrando docentes e conceitos, tá? O que eu considerei? Para as alfas,
vejam que a quantidade, o percentual, né, é quase 80% do currículo integrador. Por quê? Porque a polivalência, ela é, pela sua própria natureza, integradora. Sim, né, gurias? Estou falando certo, né? Tá, as colegas lá da polivalência. Porque nós, as professoras, né, as colegas nossas da polivalência, permanentemente pensam, né, o seu planejamento e a construção do conhecimento com os estudantes, integrando conceitos, não ficam isolados em determinados campos do conhecimento. Quando a gente olha para o Amora, né, diminui um pouco esse percentual, a gente tem entre 30% e 40% do currículo integrador. E aí também, vou considerar lá no Amora, e aí os colegas do Amora podem concordar ou não comigo, né? Considerei a assessoria, interação virtual, como integradora, não sei. As articulações, as oficinas, os projetos, leitura e escritura. Acertei? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Porque eu considerei aquilo, né? Ou trabalha integração de conceitos, ou trabalha com integração de docentes e integração de conceitos, enfim. Tá. E aí a gente diminui um pouquinho. Quando a gente vai para o Pixel, diminui mais um pouquinho. Daí nós temos no Pixel, o que eu considerei lá como componentes curriculares integradores. Os estudos latino-americanos, Sor Anthony, sim. As ciências que nós trabalhamos de forma interdisciplinar, né, Sor? Física, química e biologia trabalham juntos, planejam juntos. E a iniciação científica, né, que seria o nosso componente curricular integrador. E aí, quando nós vamos para o ensino médio, diminui um pouquinho mais o percentual, a gente tem aproximadamente 11% do currículo integrador. Teríamos a bioquímica, pessoal do médio, sim, bioquímica que é do nosso departamento lá, mas trabalha química e biologia juntos, né, e já entrou a física também em alguns momentos. A eletiva, pessoal do médio, concorda comigo? Integra conceitos de campos de conhecimento diferentes, sim? Depende da eletiva. Tá, mas em alguns momentos sim, né? E os tópicos especiais, que seriam os períodos flutuantes, que também fariam integração de conceitos diferentes? Sim? Sim ou não? Pessoal, os colegas do médio? Sim? Tá. E aí, na EJA, eu não tinha o novo quadro curricular, porque o projeto da EJA passou por uma reformulação recente, né? Então, eu não consegui calcular percentuais para colocar aqui. Mas aí eu fiz uma análise um pouquinho mais simples ali. Eu coloquei quantos componentes curriculares, e aí os colegas da EJA podem me ajudar, quantos componentes curriculares tem em cada etapa e os que eu considerei integradores em cada etapa. Então, nas séries iniciais, são 3 componentes curriculares. Polivalência, né, a expressão e movimento, que entra também, e a cultura digital, certo? Então, desses, eu considerei a polivalência e a cultura digital como os integradores. No ensino fundamental 3, 4, 5 e 6, são 7 componentes curriculares, 4 são integradores, que eu considerei as oficinas, os PIs, a eletiva e as ciências exatas da natureza, que entram também integradas, como a gente faz no Pixel, né? Pode considerar todas? Estão entrando juntos também. Então, 100% de currículo integrado na EJA. Então, fechou. Ensino médio da mesma forma? Tá. Então, aí a gente, quando nós tivermos a nova grade curricular da EJA, daí dá para quantificar um pouquinho melhor e a gente consegue na figura anterior encaixar e ver. Eu imagino que vai ficar mais ou menos junto com as alfas, né? Em termos de integração de currículo. Assim, é uma análise bem rasa, né? Não tem nada, cálculos muito complicados, mas para nós pensarmos um pouquinho como é que o nosso currículo se configura, né? E também para nós
pensarmos um pouquinho o que nós queremos, enfim, né, do nosso currículo. Nós queremos caminhar para um processo de integração maior, queremos permanecer mais disciplinares. Nesse momento em que nós estamos vivendo, né, em termos de nova BNCC, onde a gente não tem mais os temas transversais, porque nos documentos oficiais anteriores, nós tínhamos a recomendação de trabalhar com temas transversais, né? E agora não se tem mais isso presente no documento. Tem lá uma frasezinha perdida lá no meio, que eu não me lembro nem qual é, parece que tem uma menção bem tímida lá de alguma coisa, mas não dá, assim, indicativos muito claros de como nós vamos caminhar com essa perspectiva. E aí, eu trouxe uma pergunta, né? Agora nós vamos trabalhar com o conceito de inovação pedagógica. O Colégio de Aplicação da URGS, ele promove a inovação pedagógica, e aí eu peguei do sacristão algumas ideias que ele considera que podem caracterizar inovação pedagógica. Então, ele pegou esses educadores, alguns que tu mencionaste, viu que eles tinham em comum, e viram que existiam algumas características comuns que mostravam, né, que eram pedagogias inovadoras. Então, as pedagogias ditas inovadoras fazem uma contraposição à escola tradicional disciplinar, ponto. Né? Então, só que tem muitas concepções de pedagogias ditas inovadoras. Porém, elas têm algumas características comuns, é que nem a iniciação científica, né? Tem muita coisa dizendo iniciação científica, mas tem algumas coisas que elas são semelhantes e outras são diferentes. Vai depender do objetivo que se quer com elas. A mesma coisa para as tais pedagogias inovadoras. Então, quais são as características comuns que elas têm? Elas apontam na educação integral dos indivíduos, né? Todas elas trabalham nessa perspectiva. Elas deslocam o professor do centro do processo e colocam o aluno no centro do processo, considerando os seus interesses. E as práticas que consideram os aprendizados, e levam em conta, então, práticas que consideram os aprendizados para viver em liberdade, de conviver em uma sociedade democrática na qual é preciso compartilhar direitos, responsabilidades e valores, como o respeito, a cooperação e a solidariedade. E aí o sacristão traz as características identitárias de algumas boas práticas inovadoras. Então, assim, ó, olhando para aquela análise crua numérica que eu fiz lá do currículo, a gente pensa assim, mas aí vai indo para o médio e vai diminuindo e vai aumentando para lá, para cá, a gente começa a pensar um monte de coisa. Mas aí eu acho que não, a gente tem que fazer uma avaliação agora um pouquinho mais qualitativa. E aí, esses 6 itens é que vão nos dar uma ideia para que nós possamos usar talvez isso aqui como critérios para nós fazermos uma análise qualitativa do nosso currículo. Então, a globalização do conhecimento. As práticas inovadoras levam em consideração isso. Então, colocar o conhecimento dentro de um contexto e não a partir só de detalhezinhos. Isso vai levar a um rompimento da lógica disciplinar mediante propostas interdisciplinares, globalizadoras e de conhecimento integrado. Segunda coisa, a relação educacional baseada no diálogo. Isso vai levar à proximidade nas relações entre docentes e discentes, respeitando, entretanto, as hierarquias. E isso vai incentivar os questionamentos, as perguntas, ou seja, o estudante vai ter voz nesse processo, né? E aí vão pensando, se a gente faz isso, tá, pessoal? Vou falando e a gente vai pensando, se a gente, né, tá próximo disso. Terceiro item, a curiosidade e o desejo. Nas nossas ações, nas nossas atividades, nós incentivamos isso, produzimos situações pedagógicas que incentivam a curiosidade e o desejo de aprender. Nós produzimos o assombro com o conhecimento, aquela coisa assim do, professora, para que é assim, né? Aquela coisa assim, as pessoas, a gente sente que os alunos se impactam com aquilo que a gente está trazendo.
Quarto item. Eu, particularmente, acho que a gente trabalha esse item bastante e me sinto até bem orgulhosa de estar numa instituição que faz isso. Assim, claro, tem problema, né, pessoal? Tem, mas a gente não vai falar disso agora, né? Mas, assim, a atenção à diversidade, cultivar e respeitar esse direito e estimular que cada um construa a sua própria subjetividade. Eu acho que tem uma luta política aqui também, né? E que eu acho que nós estamos tentando nos unir e nos fortalecer nesse aspecto. O quinto item, os ambientes de aprendizagem, né? Como é que eles são? Eles criam espaços para observar, para o fazer, desfazer, se perguntar, se equivocar, transformar o pátio como sala de aula, explorar o território no entorno, a comunidade. Ele é um currículo aberto, crítico e de cunho globalizante, né? E o último item, tem um corpo docente reflexivo e crítico? Gente, eu nunca tive num lugar com tanta gente reflexiva e crítica. Eu acho que a gente é. Eu acho que a gente é. Pode ser mais? Pode, mas eu acho que a gente é. Professores inovadores não trabalham isolados, mas em cooperação e conectados. E aí, para finalizar a minha fala, eu trago um poema desse autor, que eu não conheço, estava aqui no livrinho do Sacristã, mas eu achei muito bonitinho, que diz o seguinte: a criança tem 100 linguagens, e mais de 100, mas lhe roubam 99. A escola e a cultura separam a sua cabeça do corpo e dizem-lhe que pense sem mão, que faça sem cabeça, que escute e não fale, que entenda sem alegrias, que ame e se encante, somente na Semana Santa e no Natal. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. De fato, lhe dizem que o 100 não existe. A criança diz, por outro lado, o 100 existe. Muito obrigada.